Bom, gente, para vocês que já estão aí, boa noite. Eu queria pedir só mais um pouquinho de paciência para nós daqui a mais, acho que um minutinho e meio, nós iniciarmos então o nosso programa Senta que o Leão é Manso, tá? Só um instantinho, por favor. Como é já? Bom, gente, boníssima noite. Não é? É um prazer novamente estar aqui com vocês na página São Paulo Conservador, iniciando mais um programa Senta que o Leão é Manso. Eu sou Fred Pontes, uma boa noite para todos vocês. Conto aqui comigo nos nossos estúdios improvisados, né? Com Jadson Ferreira, com Lucas Torres, grandes irmãos, grandes amigos aqui, grandes leões, que estão aqui acompanhando este programa e, pô, me ajudando aqui no que for possível, necessário. Os caras são gênios aqui, pô, entendeu? Isso aqui são leões do sertão. Eu quero dar um abraço para Vanessa Pio, Ellen Castro, Raquel Mincato, para vocês todos que já estão por aqui chegando, sejam muito bem-vindos. E vamos começar então mais um programa Senta que o Leão é Manso. Quero dizer a vocês que senti muita falta de vocês na semana passada, né, Lucas aí, Jadson? Era na verdade carnaval e não foi então possível fazer com vocês o programa Senta que o Leão é Manso. Mas quero informar que já estamos de volta aqui com muita alegria, com muita satisfação, mas também com muita preocupação, não é? Não posso deixar de abraçar enormemente, né, todos os meus amigos, meus colegas do COF, meus irmãos leões e leoas, filhos e filhas de Maria, do Seminário Guerra Psicológica, em especial o mestre, maior especialista em guerra psicológica, da América Latina, o Ricardo Costa, a doutora Cândida Regina, brilhante, a Vanessa Pio, a maestrina Cláudia Dexter e a todos vocês, queridos leões e leoas que fazem parte comigo, não é, do Seminário Guerra Psicológica. Fortíssimo abraço também para toda a turma do CFC, não só aqui do Sertão, como os que estão espalhados aí pelo Brasil todo. Dizer a vocês que é sempre uma honra estar convosco e conviver com gigantes. É uma honra que tanto Deus quanto a Mãe Maria me concedeu. Quero abraçar especialmente, fraternalmente, meu professor querido Olavo de Carvalho, um gênio brasileiro que nós não podemos deixar nunca de citar sempre e dizer que Olavo tem razão. O professor Olavo é um presente de Deus, não é? Para o Brasil e para o mundo. Então, professor Olavo,
um abraço no senhor muito grande. Deus o abençoe sempre, mestre. E iniciando aqui o nosso Senta que o Leão é Manso, né? No primeiro, na verdade, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu não disse nos programas anteriores. Esse programa do Senta que o Leão é Manso, ele foi concebido para, se pudesse, preencher uma lacuna, tá certo? No ambiente conservador ainda assim de mídia, né? Mesmo sendo pela internet, né, Jadson? Isso aqui também é uma mídia, né, porra? Mídia virtual, né? Via internet, que porventura nós não estávamos encontrando temas fundamentais, importantíssimos em circulação no ambiente nem da internet, e na grande mídia, evidentemente, não seria possível. Eu queria também pedir a vocês, por favor, que me dessem uma resposta do áudio, se o áudio está bom. Aqui o Alan Lima é o clã. Pô, Ricardo Costa, salve comando, é o clã. Porra, Ricardão, abraço, é o clã. Aí, Vanessa Pio, eu tive síndrome de abstinência. Eu também, Leo, eu também. Então vejam aí, por favor, o som e me deem esse retorno. Quero abraçar também o mestre, meu professor querido, amigo, valente, Rodrigo Jungmann, aí de Pernambuco, do Recife, que está conosco. Então, senhores, o Senta que o Leão é Manso, ele aparece para ocupar essa lacuna de notícias e de interpretações e de análises faltantes, não é, no ambiente brasileiro. E tem ocupado e tem esse espaço com certo, não é? Tem sido muito bom. Vocês todos aí, todos que assistem aqui, assistem depois, quando eu coloco na página do YouTube, no canal do YouTube do CFC, sempre os programas do Senta que o Leão é Manso vão para lá. Então, gente, é com imensa preocupação, porém com surpresa zero, que eu devo informar a vocês que tudo aquilo que nós havíamos trazido nos sentas anteriores está acontecendo. O Brasil já vive um processo, tá certo, de instabilidade. O Brasil está sob ataque, Jadson Ferreira. Sob ataque, Lucas Torres. Tá certo? Sob ataque das organizações políticas esquerdistas. Eu disse aos senhores que iam haver levantes nos presídios. Rio de Janeiro está aí, nos presídios conflagrados. Eu disse aos senhores, não é, que o MST ia começar a magoar nas cidades do interior. Começaram a magoar nas cidades do interior. Eu disse aos senhores que as greves nas escolas, as paralisações e logo após as invasões. Estamos nessa primeira parte do processo. Disse aos senhores que a SEBS e parte da Igreja Católica Progressista estava capitaneando todo esse processo que nós estamos vendo aqui. Aconteceu. A Igreja Católica, as comunidades eclesiais de base estão liderando todo esse levante pelo Brasil. Eu acordei ontem 6 horas da manhã e de lá até aqui eu não paro de receber informações dos nossos agentes de campo sobre tudo o que está acontecendo nos interiores do Brasil. Me recordo que disse também aos senhores que, olhe, os senhores não pensem que é porque não enxergam que essas coisas não acontecem, porque elas estão acontecendo. É da natureza da própria SEBS, as comunidades eclesiais de base. Essas convulsões viriam então, como eu disse aos senhores, de baixo para cima, das cidades pequenas do interior, iriam se avolumar de uma maneira tal que chegarão então em julho no Maracanã, com o país completamente conflagrado, para então, dentro do Maracanã, eles realizarem, como disse Zé Disseu e o Stedley, tá certo? O Congresso Nacional do Povo. O que nós estamos vendo é o andamento dessa estratégia. Essa estratégia está em curso. E não é por acaso que ela começou, ela se inicia, né, no Intereclesial do Paraná.
É ali então o marco zero, é o start para que toda essa gama de tentáculos, essa estrutura tentacular, ela comece a produzir então seus efeitos e elas comecem a tomar as ruas, para então, se num processo crescente, eu trouxe aos senhores a Frente Brasil Popular, nada mais é do que uma organização terrorista, uma organização que já está conflagrando o país. Então, a estrutura de estratégica, onde se montou tudo isso, onde se pensou tudo isso, onde se congregaram as forças, não é? Mais de 100 e tantas entidades congregadas nessa Frente Brasil Popular. Veja, e elas agem de uma maneira muito, muito interessante. E é preciso ter muita argúcia no perceber o desenrolar dessas coisas, tá certo? Vejam bem, a Intereclesial no Paraná, ela dá o start e abençoa as ações que estavam por vir, correto? Então o MST age nas cidades pequenas, nas cidades do interior. Eles vão conflagrando cidades do interior. No momento que o MST vai para as ruas, os sindicatos se avolumam àquela ação e as escolas e universidades paralisam nas cidades para também fazerem corpo com essa organização. Quer dizer, são todas organizações criminosas, na verdade. E o que acontece então nas cidades grandes? Nas cidades grandes, eles operaram, começaram pelo Rio de Janeiro, operaram a questão dos presídios, começou a conflagrar, e eles têm então sindicatos dando start, Jadson, ocupando então as ruas, indo fazer protestos. E olhem, senhores, prestem bem atenção, e tudo isto aparentemente, claro que isso é justificativa, né? Que eles precisam de uma justificativa para fazer a coisa acontecer, que é assim, contra a reforma da Previdência. Incrível isso, né? Quer dizer, eu tinha dito aqui no Senta que o Leão é Manso, que a reforma da Previdência não iria acontecer. Quem assistiu sabe disso. Eu afirmei categoricamente que não iria acontecer a reforma da Previdência. Então o presidente da República solta um decreto, tá certo, inviabilizando a votação de uma reforma da Previdência ou quaisquer outras reformas, através do que eles chamaram de intervenção no Rio de Janeiro. Que, claro, esse é o elemento precípio, essa é a primeira motivação. Nós podemos, inclusive, aqui na sequência discorrer quais são as outras, porque, claro, isso também tem outros elementos políticos, inclusive se apropriar, se adonar de uma das eu não tolero esse nome, mas eu tenho que usar porque eu não encontrei outro melhor, da pauta, por exemplo, do deputado federal pré-candidato à presidência da República, o nobre Jair Bolsonaro. Então agora a presidência da República no governo de Temer está preocupado com a segurança pública. Durmam com essa, né? Voltando aqui, o que acontece com isso? Não haverá reforma da Previdência. Perceba um outro detalhe: Lula desapareceu das manchetes, certo? Lula sumiu, senhores, né? Eu já vinha avisando há 2 anos que ele não era candidato, agora ele sumiu. Por que ele sumiu? Ele desaparece para que então toda a maçaroca de ações que começaram a acontecer, já percebo, não estou falando do que vai, estou falando do que já está acontecendo. Essa maçaroca inteira então vai ocupar todas as manchetes. Elas vão elevar o nível de tensões na sociedade de uma maneira impressionante. Agora, como o gigante, o gênio professor Olavo Carvalho nos ensina, o processo dialético da esquerda, ele chega a ser alucinante. Porque, percebam, senhores, eu estou dizendo aos senhores aqui, vou provar, e já venho provando, inclusive eu convido os senhores todos a assistirem às aulas do Breno Paradelo, o maestro gigante. Um abraço aqui para todos os irmãos da ACONS, Associação Nacional dos Conservadores, na pessoa do maestro Breno Paradelo,
os senhores vão entender a natureza não só espiritual da teologia da libertação, como toda a proposição do agir, não é? Isso é, na verdade, um método que foi implantado na igreja brasileira através das catequeses, pastoral de juventude e tal, desde os anos 70 até aqui, que é o método ver, julgar e agir. Eu vou explicar para vocês neste instante o que é isso. Eu vou provar para vocês aqui que quem fez catequese, inclusive eu, tá certo, dos anos 70 até aqui, raciocinou, aprendeu a enxergar a religião através do método ver, julgar e agir. Tá bem? Então o Breno explica muito bem a parte espiritual e também nos ensina toda a parte estratégica, a parte da ação. E essa parte da ação é que eu venho batendo com vocês aqui permanentemente. Tá certo? Enquanto parte da Igreja Católica, através da CNBB e da SEBS, eles coordenam, junto com partidos políticos e organizações do que eles chamam de sociedade civil, esse termo gramsciano, ao passo que eles fomentam e fazem, articulam e colocam tudo isso na rua, eles vêm para o outro lado com o tema da campanha da fraternidade. Então é não à violência, mas percebam bem, não é não à violência contra o povo ou contra a massa, é não à violência contra as ditas minorias, né, essas minorias identitárias, que compõem todo o cenário de luta, de guerra política, porra. Porque eu expliquei aqui para vocês no último Senta que o Leão é Manso, de maneira, acho que creio até muito, para mim pelo menos foi satisfatória. Expliquei para vocês o que é militância e a função principal da militância é o agir. Então todo o processo que iniciou-se ainda nos anos 70, dentro da Igreja Católica, tem aqui esse tripézinho, não é? Pensar, né? Julgar, ver, julgar e agir, porra. Tudo é ação. Tudo é ação. Então, a partir do momento em que essa organização, dentro da Igreja Católica, que hoje é majoritária, por favor, majoritária, conflagra, deflagra e organiza essas ações de campo terroristas, eles vêm então, Jadson, com a campanha da fraternidade, não a violência. Aí tá lá. Tem que haver tolerância com como é que eles chamam o negócio? Negócio de gênero. Violência contra a mulher. É negócio de arma, não pode. Quer dizer, olha que coisa cafajeste, canalha, escrota que esses caras fazem. Se vocês forem pegar os subtópicos da campanha da fraternidade e forem observá-lo pela chave política, os senhores irão entender, tá certo? Que eles inverteram o que a direita entende como pautas. Né? Eles então atacam textualmente, e eu vou começar a colocar os links aqui para vocês verem, porque o negócio aqui é mata, cobra, mostra o pau, não sei o que, essa porra toda é assim, tá bem? Eles então citam no site da Jadson, na campanha da fraternidade, textualmente isso. Políticos, congressistas que tem pautas e e papapá, que não... Fudeu. Então vamos lá. A SEBS, as eclesiais de base, a campanha da fraternidade, a CNBB e todos os outros organismos, eles têm atuação política, porra. E não é política de brincadeira. Os caras agora entraram na sistemática, tá certo, de política eleitoral. Quem acompanha esses caras com acuidade, quem acompanha esses caras de perto, quem olha para esses caras, sabia que isso ia acontecer. O Ricardo Costa disse esta porra o ano passado inteiro. Eu falei isso o tempo todo. Essa coisa ia acontecer, Jadson. Vocês estão me entendendo? Rapaz, esse cafezinho que tá bom, só porra. Lucas, tem um aí? Acabou o café? Já? Ave Maria, vocês estão bebendo um café doido. Então escutem, senhores. Eu quero aqui mostrar para os senhores. Eu fiz uma panorâmica, né, dessa questão desse levante. E é um levante escroto, porra. Ele é um levante todo sistematicamente produzido. Senhores,
Vocês estão esperando encontrar esses caras na Paulista? Não espere não, pô, não é agora não, é lá adiante. É lá adiante. Vocês estão esperando encontrar esse cara em Copacabana? Esquece, essa porra é lá adiante. Agora não. Agora eles estão nos interiores. E claro, um braço deles nas capitais. E isso não vai parar. Eu quero dizer aos senhores que isso não vai parar. Tá certo? Por sorte, por muita sorte. Eu quero também anunciar aqui aos senhores, antes de começar a tratar dos assuntos especificamente, eu quero anunciar para os senhores aqui o início da derrota da esquerda no Brasil. Nós vamos começar a vivenciar o início da derrota da esquerda no Brasil. E vou explicar por que aqui categoricamente. Explicar por quê. O professor Olavo de Carvalho ensinou e ensina a gerações sobre guerra política, guerra cultural, né, sobre estratégias da esquerda. E esses ensinamentos, eles começam a virar ações práticas de campo. Os senhores não estão enxergando ainda essas ações práticas porque elas não são ainda para serem enxergadas. Mas eu quero dizer aos senhores que ela está sendo desenvolvida. Tá certo? Nós temos o seminário de guerra psicológica. O seminário de guerra psicológica decodificou, descompartimentou, desvelou, revelou toda a estratégia psicológica de controle de comportamento que esses caras impingiram ao Brasil e ao mundo. Primeira iniciativa dessa no mundo que conseguiu fazer isso é o Brasil, tá certo? Esse país que nego fala que é de banana, de mulata, de macaco, essa porra. E por fim, nós temos hoje a ACONS. É a ACONS que está catalogando. Ao final desse ano nós teremos toda a esquerda brasileira catalogada. Esse catálogo nunca existiu no Brasil. Nunca existiu no Brasil. Quem mexeu com isso ainda foram organizações paramilitares. Mas não foi com essa intenção de catalogar politicamente as organizações. A ACONS está fazendo isso. Os agentes de campo hoje estão catalogando toda a esquerda. Tá bem? Nós vamos. E vou dizer mais. O cenário de guerra psicológica, os modelos de ação também, que são feitos no campo, na ação prática, todos estão sendo desenvolvidos. Os senhores não enxergam ainda? Não tem problema. Os senhores vão ver os resultados disso. Então, o Brasil é, possivelmente, o primeiro país no mundo que tenha condição de empreender uma guerra contra a esquerda e derrotá-la. Ao final de 2018, toda a esquerda brasileira estará catalogada, com o nome de padre, de sindicalista, de deputado, de gari ligado ao PSTU, tudo vai estar tudo catalogado. E, evidentemente, o professor Olavo tanto nos ensina, se você não cataloga, se você não tem nem uma lista, dizer assim, porra, meus adversários são fulano, ciclano, beltrano, você não está fazendo guerra, porra. Então veja, o Brasil, estou dizendo aos senhores, o mesmo país que não permitiu que a ideologia de gênero fosse aprovada no Congresso, que o aborto não passasse. O Brasil é um país foda. Não adianta falar mal dessa porra. Isso aqui é um país foda, fudeu. O mesmo país que fez tudo isso, que convive com tantas contradições dentro da sua instância máxima espiritual que é a Igreja Católica, com sua política toda conspurcada, com seu povo, porra, majoritariamente controlado, é exatamente esse país que vai começar a maior guerra contra a esquerda no mundo. Certo? Isso não tem saída. Então veja, eu comecei a receber ontem informações do Brasil todo, Jadson. Mas, rapaz, foi um negócio de louco. Quer dizer, todos os estados brasileiros, senhores, todos os estados brasileiros tiveram conflagrações. Fecharam avenida, estrada, BR. Tá entendendo o que eu tô falando? Rodovias estaduais, federais, com pneu, com a porra todinha. O JS, MST, juntou tudo. E esses caras começaram, Vitória do Espírito Santo. E tudo isso com esse jargão psicopata. É reforma da Previdência. Esses otários sabem
que não vai haver reforma da Previdência, não só pelo decreto. Inclusive hoje, Temer já pediu a Rodrigo Maia que não é que ele retirasse da pauta, porque não precisa ser tão cara de pau assim, mas é que o Congresso, então agora a Câmara, se voltasse o seu olhar para outras questões, tá certo? Para outras questões. Então a reforma da Previdência não existirá, mas não adianta, não adianta. Eleição sem Lula é golpe, eles sabem, não é candidato, não tem problema, vai continuar com essa porra. Reforma da Previdência, eles sabem que não existe, não adianta, vai continuar com essa porra. Se não fosse nenhuma dessas duas coisas, eles inventariam uma para fazer. A questão não é o motivo, a questão é a ação concreta na rua. Tá entendendo? Eles não precisam de um motivo, eles já têm a estrutura montada, eles já têm a motivação no processo, eles já têm o controle, o comando estratégico todo startado, pensado, feito, posicionado. Não pensem que é porque estoura um MST no Piauí, Lucas, estoura um MST na Bahia, estoura um MST no Ceará, no Rio Grande do Sul, que essa porra não tem comando estratégico. E só funciona assim porque tem comando estratégico. Tá me entendendo? Então não é a questão do motivo. O motivo não adianta, mas claro que vocês vão encontrar na grande mídia aí, ó. Grupo faz protesto em Vitória contra a reforma da Previdência. Grupo não, porra. Ação terrorista de campo, caceta. É a porra do MST. Tá certo aqui, ó. Protesto interdita rodovia aqui na Bahia. Cara, isso é um inferno, pô, tá entendendo? Aqui, ó. No Piauí o pau cantou, no Ceará o pau cantou, em todos, o Pietro Descenso, maravilhoso, manda um abraço, irmão, Leão querido, caba bom, fera, porreta, me disse, aqui no Mato Grosso do Sul o pau cantou. Recebi, e é uma pena que eu não posso colocar essas fotos aqui, porque senão eu ia paralisar o programa para mandar essas ruas para vocês, mas eu prometo a vocês que assim que eu terminar o programa, eu vou colocar essas fotos aqui. Ó, deixa eu falar para vocês uma coisa. Acho que foi no Minas Gerais. Em Minas Gerais, dentro de uma igreja católica, Jadson, o bispo, cafajeste, canalha, escroto, me celebra uma missa lá essa semana que passou, com o candomblé inteiro lá dentro, porra. Tá? Os elementos todos do candomblé lá em cima do altar da igreja, pô. E negão fazendo o inferno, e o pau cantando, e Oxalá, e a casa do caralho, logo um Nedé, e essa porra toda acontecendo. Pipoca, farofa de dendê, porra, até acarajé, tá tudo lá nessa porra. Vocês estão de brincadeira. Pintou essa porra, vocês vão entender. 2 dias depois estourou o cacete. Tava o MST no meio do pau. Senhores, por favor, entendam bem. Quem comanda estrategicamente a porra do MST são as comunidades eclesiais de base. O MST, ele se movimenta, porque vejam bem, isso é estratégia de guerra, porra. São exércitos, cara. Isso aqui não é um bando de otário sem terra, não, pelo amor de Deus. Tá entendendo? Pensar assim é burrice, caceta. Os caras se movimentam dentro da perspectiva da SEBS. É impressionante. É a SEBS que reformula o MST, Jadson. O MST começa, que não era esse nome, não era nem Ligas Camponesas, quando o ex-governador, o caudilho comunista Leonel Brizola, foi governador do Rio Grande do Sul no final, tá certo? Meados dos anos 60. Ele desapropria as terras da Light lá e assenta as primeiras famílias no Rio Grande do Sul. Isso, então, é a origem não só das Ligas Camponesas com Gregório Bezerra e com Francisco Julião, uma porra de um advogado comunista escroto pernambucano, que no final de seus dias era tão cafajeste que morreu filiado ao Democrata. Olha que coisa linda. Francisco Julião, então, pega esse modelo todo e aplica nas Ligas Camponesas. A SEBS, nos anos 70, eles instalam no Brasil a Teologia da Libertação. Eles começam a implantar o processo da SEBS e eles reformulam as Ligas Camponesas, transformando isto em MST. Ponto. Acabou. Tá? Se alguém achar que não é assim, me explica como foi. Me explica como é. Porque o que aconteceu foi isto aqui. Falar de MST é falar da igreja progressista. Católica. Católica. Tá certo? Então, vocês terem uma ideia, senhores? Vocês terem uma ideia? Viraram o caminhão, conflagraram um presídio,
viraram o cacete na porra do país. E isto é só o comecinho. A piroquinha só passou, entrou a cabeça. Tá certo? O fumão de João Rosa. João Rosa era o negão aqui de Juazeiro, que era um homem gigante, né? As barcas aqui, elas à beira do Rio São Francisco, né? Elas encalhavam e o caba sozinho lá atirava. O homem é um gigante. Então, o fumão de João Rosa ainda vai entrar. Não entrou ainda não, é só a cabecinha e não tem ombro. Vai entrar rasgando. Ó, o processo dialético está montado. Por um lado, conflagra, vira o caralho, pica-lhe o pau, bota pra fuder. Do outro lado, vem a porra da campanha da fraternidade, dizendo assim: não, a violência, a ponto tem certo, não é papapá. Então, vai haver uma desconexão entre os elementos. Isso pra massa, por favor, não tô falando pra vocês que estão assistindo, vocês sabem muito bem o que é isso. Vai haver uma desconexão para a massa entre o que eles chamam de movimentos populares e a esquerda política. Incrível. Aí vem Ciro Gomes no meio dessa porra, rompe, resolve o problema. Apoiado no Congresso do Povo no Maracanã. O que vai acontecer é esta porra. Eu avisei aos senhores lá atrás que isto aconteceria, tá certo? E está acontecendo. Não tem saída, essa porra é foda. Agora aqui, ó, pra vocês uma data bacana, vocês começaram a ver como isso conflagra, ó. Olha, Lucas, isso aqui. Deixa eu carregar esta porra aqui. Bora, computadorzinho, dê uma força aí. Aqui, ó, abriu aqui, ó. É um boletim, tá certo? Da categoria... Boletim da CUT. Isso aqui é um boletim da CUT. Bora, carrega. Isso aqui é um boletim da CUT, mestres. Porra, não vai carregar isso aqui? Eu peço às vossas excelências que tenham só um pouquinho pronto. Aqui, ó. Boletim dos urbanitários lá do Piauí. Todos a greve geral contra a reforma da Previdência. E aqui faz neoliberalismo. Olha, o que eles falam não interessa. Interessa a ação prática. Já tem aqui, ó, que aderiram a essa porra. A Chesf já aderiu, a Cepisa já aderiu, e essas porras todas já aderiram, tá certo? Então, apertem os cintos, porque o processo de greve já começou, e eles são cachorros. Eles fazem setorialmente. E depois o pau canta. Vão testando a resistência das pessoas. E daqui a pouco explode greve. Isso aqui tudo já está aqui documentadozinho. Os caras já estão dizendo aqui, ó. Vamos começar a fazer essa CUT, intersindical e o cacete. O pau aqui já está cantando, tá entendendo? Agora veja aqui outra coisa, ó. Dizer aqui para os senhores aqui, ó. Isso aqui é um site. Aqui eu vou poder botar o link para vocês. Tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aí, para ver o que é que vocês estão mandando aí de informação para mim. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Esse é um Senta aqui do Quilhão é Manso que eu faço, não é com alegria. Não faço esse programa de hoje com alegria. Não faço. Não faço. Porque é trágico quando você diz assim, olha, essa porra vai acontecer e a coisa começa a acontecer, porra. Isso não é coisa que ninguém fique feliz com isso. Isso é uma merda. E o que é pior? E sabe o que é pior do que tudo isso? É que eu fico observando a direita brasileira. Não toca, eles ignoram esses assuntos. Isso é um inferno que não tem tamanho, porra. Quer dizer, a coisa tá em curso e a direita brasileira não é nem aí. Compreendeu? É assim, não, nós temos que segurar um negócio de umas pautas, a gente se agarra nessa porra e vamos para uma eleição com isso. Eu penso, meu Cristo Redentor. E você não olha para o seu adversário, você não observa, você não quer saber o que ele está fazendo. Caceta, porra. Tá vendo que isso tá errado? Isso tá uma merda. Então vejam só. Quero falar sobre outra coisa também. Porque, veja, a esquerda, ela não se alimenta somente das suas ações táticas de guerrilha. Guerrilha de tocar fogo em pneu, de fazer o caralho, ataque escatológico. Não é só isso. Nesse carnaval que nós vivemos a semana passada, a artilharia, o poderio cultural da esquerda foi todo colocado para que os que quiseram enxergar
eles enxergassem. Pouco se falou sobre isso nas chaves corretas. Pouco se falou sobre isso. Tá certo? Pouco se falou sobre isso. Interessante a esquerda, eles catapultam uma ação no Rio de Janeiro, que é o negócio da escola de samba. Uma espécie de uma meia false flag, e todo mundo se volta para lá. Mas nas grandes capitais brasileiras, o poderio cultural da esquerda foi desenvolvido de uma maneira gigante. Eu estava em Salvador e vi algumas coisas acontecerem. Vi. Ninguém me contou. Eu estava lá, vendo. Eu vi seu Pablo Vittar arrastar na Barra Avenida quase 60 mil pessoas. Ninguém gritou fora Temer. Ninguém. Mas ninguém ali vota em Bolsonaro. Ninguém ali vota em um candidato a presidente conservador. Nenhum. E não é porque é conservador, os caras não sabem nem o que é isso. E também não votam em deputados não, estaduais, federais, vocês compreenderam? Quer dizer, o sujeito cria um ambiente controlado a céu aberto, ao troço aberto aqui, e começa a dar sugestões corporais, tá certo? De gritos de guerra e essa putaria toda, e vai criando um enlaçamento com a massa. E vai criando uma circuitaria psicodinâmica com a massa, aonde, naquele momento, o que ele prega não é uma questão política explícita. Ele está dizendo assim: olha, a liberdade está aqui. Nós podemos fazer qualquer coisa. Nós somos donatários, nós somos donos da nossa existência, da nossa moral, da nossa liberdade. E quando ele faz isso, aí você olha assim para um Bolsonaro, por exemplo, o elemento aversivo da ordem funciona imediatamente. Imediatamente. É um gatilho psicológico que dispara. Bolsonaro, então, enquanto Pablo Vittar representa a liberdade dos corpos, a liberdade das mentes, a liberdade de tudo, do agir, do pensar, do viver. Esses canalhas. Então, olham para Bolsonaro e veem em Bolsonaro um elemento aversivo. Por quê? Quando eu falo ordem aqui, não percebo ordem enquanto quem manda. Ordem, eu falo sobre tirado do ordenamento, do que organiza. Vocês estão me entendendo? Claro que o que eu estou falando aqui para vocês vão poder entender isto e compreender isto muito melhor no seminário de guerra psicológica, e cada um mestre disso. Ele ensinou isso para todos nós, de maneira profunda, a doutora Cândida também. Esse é o poder, porra, cultural da esquerda. É um negócio louco. Eu vi Carlinhos Brown, por exemplo, também na Barra Avenida, desmoralizar os signos de poder. Impressionante. Eu não sei quantos dos senhores que estão assistindo isso aqui conhecem trio elétrico. O trio elétrico é o símbolo de poder no carnaval. Por quê? Porque ele é o veículo, ele é a ferramenta aonde o agente passa a sua mensagem, caralho. Tá bom? Tanto é um elemento de poder que, se vocês perceberem, existe uma estrutura em cima lá no trio elétrico, à frente e atrás, que fica apinhado de gente. Aquelas pessoas pagam, porra, pra estar ali. Porque é uma questão de status estar ali. O que é que Carlinho Brau faz? Filho da puta é gênio, pô, mal, escroto. Ele desce do trio, desmoraliza o signo de poder e vai pro chão e diz assim: eu sou o faraó e o Egito é a Bahia. Liberdade para o povo negro. Liberdade para o povo santo. Quando ele está falando do povo santo, está falando do povo terreiro. Ele pega senhorinhas, malucos, gente doida de rua, cai para cima dele e é um discurso filho da puta. Ele não fala em política um minuto, mas não precisa. Por quê? Porque ele está se comunicando com a massa, passando para a massa uma percepção escrota de que, porra, nós podemos confrontar toda a ordem. Nós podemos confrontar toda a organização. Nós somos a ordem, nós somos a organização, porra. Vocês entenderam? Quem é que tem a porra do poder no lugar daquele ali? É a polícia? Se a polícia subir naquele trio e triscar a mão em Pablo Vittar, porra, aquela massa moe a polícia. Já parando pra pensar sobre isso? Isso é outro aspecto que eu vou tratar em outros setores, que o Leão é manso, porra. Tá entendendo?
Eu vou fazer essa porra ainda. Vou descortinar para vocês como é que se processa na realidade o que o professor Olavo nos ensina tão bem sobre guerra cultural, porra. Sobre apropriação cultural, sobre essa porra todinha aí. Porque ela não está só nas teorias dos livros. Isso já está aplicado na porra da realidade, ó. E eu vejo poucas pessoas tratarem disso. Apontarem o dedo para aquela coisa assim, olha, isso aqui é assim, assim, assim. Isso tem tais e quais finalidades. Qual é a intenção deste agente? Revelar a intenção desse agente. Os senhores estão entendendo? Pô, o Ricardo Costa diz aqui, a porra do cigarro, o controle comportamental da massa. O sujeito respira misturas de gases venenosos o dia todo, come composições tóxicas todo o tempo, mas a porra do cigarro é sua única percepção. Como se ele fosse levar um copo d'água caso seu alvo de fiscalização adoeça. Que época de merda. Porra. Alguém tava reclamando de cigarro aí, foi, Ricardo? Deixa, porra. Ó, gente. Teve uma moça aí, não sei de onde, em Minas Gerais, uns programas atrás, que foi na página de São Paulo Conservador e foi dizer como era que Ted tinha coragem de botar um nordestino aqui falando sobre as coisas e fumando. Eu disse assim, minha senhora, manda um cara de Minas aí e que fume, que a gente faz essa porra desse programa. A mulher, não, você é eleitor de Lula. Eu disse, porra, eu sou eleitor de Lula. Lula nem candidato é. Eu sou conservador, não sou eleitor de Lula. Claro que você é nordestino. Eu disse, porra, que nível de compreensão do caralho. Aí manda uma figura dessa tomar no cu. Aí nego fala, porra, Fredão é foda, é grosso e o caralho. Mas também, porra, uma figura dessa tem que mandar tomar no cu, porra. Você tá entendendo? Povo chato do cacete. É isso mesmo, Ellen Castro. É isso mesmo, porra. Aqui o psicolema manda logo se fuder. Porra, mandem por mim aí, bate essa puta que pariu. Caralho. Fica enchendo a porra do saco. Ô, otário, ou sei lá quem pode estar falando essa porra aí. A esquerda vai moer, filha da puta. A porra da esquerda vai moer a direita nesta porra. E você não tem condição de fazer nada, sabe por quê? Porque vocês nem enxergam essa porra. Se não fosse eu, que tivesse aqui dizendo aos senhores há mais de, porra, 2 meses, o que esses caras, filha da puta, estão fazendo, vocês não saberiam. Sabe por quê? Porque vocês estão preocupados com urna eletrônica, porra. Vocês estão preocupados com picaretagem, de invasão islâmica, porque são os filhos da puta e não tem a noção que esses cornos estão aqui dentro dos anos 90. Ficam com fetiche de putaria, de presepada. Vocês vão falando de escola sem partido, quando vocês não sabem que não é através de doutrinação que essa porra funciona. Tá certo? Os senhores não sabem que a teologia social da igreja já mudou. Vocês não sabem de porra de nada. Vocês não sabem o que é nada que eu tô falando aqui. Vai ficar essa porra falando porra de cigarro, caralho. Porra! A esquerda tá moendo esse país, velho. Tá? Essa porra que fala de cigarro tá falando de Lula ainda, caralho. Um negócio que já se sabia, tem 2 anos que esse cara não é candidato, fica esse bando de chimpanzé, porra. Falando de merda de cigarro, porra. Desenvolva uma porra de uma ação, caralho. Vá lá catalogar movimento de esquerda no meio da rua fudendo com sua cidade. Vá lá atrás da JS, que tá fudendo seu filho. Vá dentro da sua igreja e veja o que é o JS tá fazendo lá dentro. Preocupado com porra de cigarro, toma vergonha, porra. Toma porra da vergonha. Tá certo? Caralho. Assim não dá, porra. O cara tá fazendo negócio sério, porra. Tá dizendo assim, essa porra tá acontecendo assim, assim, assim. Ele tá preocupado com cara de cigarro, porra. Pô, quer saber? Eu vou fumar outra aqui em sua homenagem, porra. Não é foda um negócio desse. Isso é um inferno, viu? Eu tô com o Jadson aqui, trancado na porra de um quarto. Jadson é protestante. Eu tô fumando. Ele não tá me dizendo porra nenhuma. Caralho, velho. Que inferno do cacete. Nunca teve vontade de botar um cigarro na boca. Pois é, né, Jadson? Nunca teve vontade de botar um cigarro na boca. Pois tá aqui tranquilo. Porra. Tá aqui ouvindo o que esses cornos estão fazendo com o pai da gente, velho. Caralho. Aqui tem, ó. Professores de educação estadual entra em greve. Isso aqui tudo, pra você que tá falando em porra de cigarro. O MST vai pra rua e esses cornos tudo vão junto. E você que tá falando do meu cigarro, você consegue enxergar isso, porra? Que isso é uma ação em conjunta? Você consegue enxergar essa porra? Ou você acha que é o sindicato dos professores que anomalamente, tá bem? Tá começando a fazer greve do nada, caceta. Quando essa porra é toda uma orquestração estratégica. E você não entende isso. Ficar falando de voto impresso, escola sem partido, caralho. E os caras estão moendo no meio da rua. Porra. Eu peço desculpas a vocês que estão aqui assistindo o programa, porque essas coisas não podem ser assim, porra. Assim não dá. Esse tipo de gente é o mesmo tipo de gente moleca, escrota,
que não deixa o maior hermeneuta do mundo, que é o professor Olavo de Carvalho, ensinar metafísica direito pra ninguém. Que chama o cara de gnóstico, porra. É esse tipo de gente cafajeste, escrota, que fica sacaneando com a porra do Ricardo. Tá entendendo? Que merda. Caceta. Agora, se falar latim, eu mando tomar no cu. Não, Lucas. Se você ainda for falar porra de latim, você me xingue de latim no chat aí, vai essa porra. Eu só aceito ser xingado agora em latim, porra. Porque se não me xingar em latim, eu mando tomar no cu. Caralho, povo chato do cacete. Bando de chimpanzé, porra. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui. Vou botar o link pra vocês aqui. Pau no cu dos ursos, né, Lucas? Caralho. O cara fica fudido aqui nessa porra. Esses otários ficam enchendo meu saco. Aqui, ó. Botar pra vocês aqui, ó. Presta atenção. Abram o chat e vejam isso aí, ó. Vocês estão aqui acompanhando. Isso aqui, ó. Frente Brasil Popular. Certo? Eu vou começar aqui com vocês a mostrar algumas coisas interessantes para nós conversarmos aqui. Inclusive, quero, enquanto carregar a página, informar os senhores de que amanhã eu estarei fazendo com o brilhante, o genial Ricardo Costa, um hangout no Seminário de Guerra Psicológica, onde nós vamos tratar das questões civilizacionais que abarcam toda essa conflagração que está a acontecer dentro do Brasil. Que eu acho que esse, sei lá quem porra foi que falou de cigarro aí, não sabe o que está acontecendo. Está preocupado com a porra do cigarro, certo? Tá bem? É assim que esses filhos de uma égua, esses porras, tá certo? Eles entendem as coisas. Aqui, ó, a Frente Brasil Popular promove ato em defesa de eleições diretas. Os caras estão... E nego ainda acredita nesses caras. Não vai ter eleição direta, porra. Eleição direta não vai ter eleição lá em outubro, que fudeu, mas os caras têm que dizer. E apresentam um programa à sociedade. Olha que sacanagem. Isso também falei que ia acontecer, né? Então, todas as cento e tantas organizações, tá bem, que vão culminar em julho no Maracanã, eles têm uma porra de um documento, tá? Um documento para dizer assim, no Maracanã, eles vão dizer, olha, o povo brasileiro está apresentando ao país um documento que vai resgatar o Brasil. É um conjunto de intenções, como eles falam, tá certo? Que vai resgatar a porra do Brasil. Alguém já teve o cuidado aí de ler o que porra é isso? Não teve, né? Eu botei a zorra do link aí para vocês começarem a ler esta porra. Aqui eles dizem, ó, lançamento do plano de emergência. Isso aqui é um plano de emergência. O Brasil está a debacle, os golpistas, a direita, os tucanos, a casa dos conservadores do caralho, meteram o Brasil na debacle. Não foram eles não, tá bem? E eles lançam então aqui um plano de emergência. É por isso, para contribuir com o debate e apresentar uma saída emergencial, que mais de 60 organizações que compõem a Frente Brasil Popular, sempre ela, quando falar MST, Movimento Gaysista, o caralho de asa, rebelião em presídio, invasão em escola, tudo isso, vocês estão ouvindo falar da Frente Brasil Popular, não é outra coisa, tá certo? Apresenta um plano de emergência para o Brasil, elaborado em torno de 10 eixos, democratização do Estado, sabe que isso aqui é ditadura, tá certo? Política de desenvolvimento, isso aqui é entreguismo, para a Rússia, China, essa porra todinha aí. Emprego e renda, que é balela. A Dilma entrega o país com 12 milhões de desempregados. Reforma agrária e agricultura familiar. Isso aqui sabe o que é, né? É o MST com força para triturar quem tiver na porra do campo. Tá certo? Reforma tributária, balela. Reforma tributária para facilitar o entreguismo das riquezas nacionais para o exterior. Direitos sociais e trabalhistas. Aqui já sabe como é, né? Empresário tá fudido, iniciativa privada tomou no cu, é isso que eles estão dizendo aqui. Direito à saúde, à educação, à cultura e à moradia. Isso aqui é estratégia de controle social, certo? Segurança pública, mentira. Esquerda não tem nada a ver com segurança. A esquerda fomenta o crime em todas as cidades do Brasil, através das suas organizações
que são inclusive partidárias. A UJS é uma organização do PCdoB. A UJC, o Levante Popular, são organizações do PT. E assim sucessivamente. Tá certo? Direitos humanos e cidadania. Isso aqui é para fuder a polícia. Certo? Falou em direitos humanos e cidadania, a polícia se fudeu. Isso aqui eu tô trocando news para vocês, o que esses otários estão propondo. Defesa do meio ambiente e política externa soberana. Mentira. Política do meio ambiente, além do controle social, é o projeto globalista, porra, dentro do Brasil, com seus asseclas que os senhores também já devem saber quais são. Pronto. O planejamento desses otários que vão para o Maracanã em julho, depois de terem criado todos os problemas na sociedade, dizer que o povo, porra, está apoiando o corno do Ciro Gomes. Tem essas propostinhas aqui. São 10 eixos. É negócio de comunista. Eixo 1, eixo 2, eixo caralho. Ó, vou contar pra vocês não sabem, ó. Falando pra vocês gostam de política, né? Alguns são filhos de 2013, eu respeito enormemente, e outros são mais velhos. Se os senhores pegarem em todas as suas cidades os planos de governo, ou as propostas de governo, de qualquer partido, qualquer um, não sobra um, certo? Vocês vão encontrar lá que esse programa é dividido em eixos, porra. É a metodologia organizacional que a porra da esquerda implantou no Brasil e que nem comeu a porra do reggae. Todos os partidos, vocês me façam essa vergonha. Peguem aí os planos dos governadores. Todos os planos de governo ou propostas são divididos por eixos, porra. A esquerda tem o controle. A esquerda tem a porra da hegemonia. E não somos nós aqui que ameaçamos isto da maneira que nós estamos pensando em fazer. Nós vamos destruir a esquerda. Já disse aqui, esse processo já iniciou. Mas não é no Facebook que isso vai se dar. Não é em grupo de WhatsApp que isso vai se dar. Isso vai se dar nas cidades. Isso vai se dar com agentes treinados no campo e eles já estão lá. Catalogando, colhendo material, fotografando. Nome, RG, CPF, fotografia, endereço. É assim que se coletam os dados para se começar uma guerra contra a porra da esquerda. Tá bem? Isso já iniciou-se na zorra do Brasil. Graças ao genial, ao gigante professor Olavo de Carvalho. Graças ao Seminário de Guerra Psicológica, tá certo? E agora nós conseguimos montar coisa aqui para estruturar piramidalmente essas ações. E para capitanear esse processo de coleta de dados e condensamento dessas informações estratégicas. Não é isso mesmo? Claro que a Conde não tem só essa finalidade, mas essa é uma delas, inclusive. Ninguém fez esse levantamento no Brasil. Me traga um grupo da direita, e aqui não estou criticando eles, os respeito enormemente, são heróis, são leões, mas me tragam qualquer estudo que lamba, pelo menos, trisque, pisque, o que eu estou falando aqui. Não tem. Agora tem. Então, nós devemos nos alegrar com isso. Porque agora tem. E todos nós juntos, sim, todos os grupos de direita, todos os grupos conservadores, todos os grupos escolásticos, tudo! Até você que fala latim e critica a porra do meu cigarro, vem também nessa porra. Porque o planejamento estratégico é vasto, amplo e precisa de todas as potencialidades que nós temos trabalhando nesse projeto. Porque se não for assim, isso não vira absolutamente nada. E não interessa. Isso não passa pela vitória ou pela derrota do deputado Jair Bolsonaro nas urnas. Isso não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Isso precisa acontecer com o nosso Bolsonaro sendo eleito ou não. Simples assim. Simples assim. Isso é uma estratégia de curto, médio e longo prazo. E ela já começou. Tá certo? Creio que quem criticou meu cigarro aí não tem a noção do que é isso, porra. Não tem porra de nada. Fica enchendo a porra do meu saco. Tá bem? Aqui, ó. Mais pra vocês aqui. Deixa eu dar pra vocês aqui agora vou dar pra vocês agora a campanha da fraternidade. Para os senhores verem sobre o que eu estou falando. Tá certo? Colar. Estou mandando pra vocês no chat e vou abrir aqui. Tá bom? Vamos comentar isto aqui. Eu peço aos senhores um pouco de paciência, porque esse programa vai ser um pouquinho só maior, mais longo
do que o de costume. Mas é porque eu preciso passar para vocês. Nós precisamos conversar sobre esses temas todos que eu trouxe aqui. Então eu boto no chat para vocês irem olhando essas coisas todas aqui. Aqui eu estou aqui, ó, no texto base da campanha, tá certo? Da fraternidade. Vejam aqui o que está escrito aqui, ó. Tá certo? As diversas faces da violência, onde há paz e onde há guerra no Brasil. Então, olha bem, a campanha da fraternidade está aqui dizendo para todo mundo onde é que há paz e onde é que há guerra. Adianto aos senhores que onde há paz é onde os caras estão fazendo putaria, escrotos terroristas no Brasil. E onde há a porra da guerra é em nosso campo. Pode um negócio desse? É em nosso campo. Os caras têm organizações paramilitares, os caras têm organizações, puta que pariu. E aí quem faz a guerra, quem promove a guerra somos nós. Tá entendendo? Páginas de Facebook promovem guerra. Grupo de WhatsApp de direita provocando guerra, porra. Tá entendendo? Pô, isso é uma sacanagem. Aqui tem, ó. Primeiro fator da guerra ou da paz. Aí diz aqui: o número expressivo de mortes, que são eles mesmos que provocam, é a própria esquerda que provoca, tá bem? Mas eles estão dizendo aqui, é gente de periferia, ausência de segurança estatal, quando eles querem a desmilitarização das polícias e coisas mais. Mas é a velha esquerda de guerra. Aí ele vai dizendo aqui: segundo fator da segurança ou insegurança, o dinheiro demarca onde há paz ou guerra no Brasil. Tá aposta a luta de classe, tá bem? Quem pode pagar por segurança privada, esse negócio todo tem, quem não pode não tem, mas eles não apoiam a revogação do Estatuto do Desarmamento. Terceiro fator da violência no Brasil: o acesso à justiça na plenitude da palavra justiça. Eles já ressignificaram justiça, como também ressignificaram os direitos humanos, e quando eles ressignificaram na criação da ONU o que se chama de direitos humanos, isso aqui tudo é decorrência, tá bem? Aqui fala o velho jurista de guerra, que tá mais enferrujado, mas eu não me lembro das coisas, viu? Papai fala aqui, ó, um dado alarmante para refletir, vai dizendo. Aí ele vai afirmando aqui que o Brasil tem uma cultura da violência, porra. Aí já tá. Ele pega Pierre Bourdieu, faz um caldinho e começa a falar de minoria e de essa putaria de cultura de violência simbólica, violência do caralho, pouco que nunca existiu. Mas eles dizem que existe. Aqui bota a cultura da violência que gera a política pautada na violência. Aqui começa a sacanear. Ou existem hoje no Congresso Nacional parlamentares identificados com segmentos econômicos e sociais fortemente interessados em propostas potencialmente geradoras de violência. Eis alguns exemplos. Políticos defendem uso de arma de fogo pela população civil, sustentando tratar-se de um direito natural ou autopreservação. A corrupção é a expressão de que o dinheiro está em primeiro lugar, colocando em segundo a dignidade da vida humana. Não há da parte da maioria dos políticos uma efetiva conscientização. Vocês entenderam como é isso aqui? Isso aqui é o texto base da porra da campanha da fraternidade. É o que vai estar em todas as igrejas católicas do Brasil, todas, dizendo assim, ó: existe no Congresso Nacional parlamentares identificados com segmentos, rapaz, vai ser lido na missa, porra, passado nos panfletos católicos. E quem você acha que é o alvo disso aqui? Sou eu, porra? Eu sou candidato? O alvo dessa porra é o Jair Bolsonaro. Vocês estão me entendendo? Simples assim. Campanha da fraternidade. Política, gente. O agir político, porra. Eu acho fundamental. Breno vem dando aulas fantásticas sobre o desmonte da teologia da libertação, da sua parte, do seu bojo, seu arcabouço espiritual. Mas eu tenho por necessidade, eu preciso vir aqui e dizer assim: isso tudo é para que se efetive uma estratégia de ação. Atos, agir. E a finalidade é política. E eu vou explicar para os senhores aqui o que é que eu estou falando, tá certo? Ó, presta atenção no que é isso aqui. Eu preciso que os senhores prestem muita atenção no que é isso aqui, porque eu escrevi esse pequeno texto e eu não vou poder colocar isso como link, porque eu não postei em lugar nenhum.
Então eu preciso que os senhores entendam e saquem o que eu estou falando aqui. Isso aqui é importantíssimo, porra. É isso aqui que define, Jato, define. Foi isto aqui, tá certo? Foi a metodologia da atuação pastoral, ver, julgar e agir, que criou a esquerda da maneira que ela é. Que criou na sociedade uma forma mentes de raciocinar as coisas da realidade. Só isso. E os evangélicos não estão livres disso, viu, Jato? O mesmo métodozinho ver, julgar e agir foi aplicado na igreja evangélica, só que aí a partir dos anos 80. Vejam bem, a metodologia da ação pastoral ver, julgar e agir de Jorge Boran tem 3 pilares básicos. Que é o ver, olhar a realidade social. Na época, anos 70, essa realidade social a ser olhada era a América Latina. Hoje são essas infames minorias, tá? Identitárias. Inclusive, eu indico aos senhores todos que assistam o Cenário de Guerra Psicológica e não deixem de se inscrever nesse curso novo do Olavo de Carvalho. Ele vai magoar essa porra todinha aqui. Ele vai revelar para o Brasil e para o mundo todo o arcabouço que gerou esta porra. Por que é? Porque é que a inteligência no Brasil é uma piada, porra. E tudo isso tem a ver, ou vocês entendem que essas coisas todas têm nexo causal, tem inter-relações, porra. Ou então não dá para conversar, não dá nem para conversar, para começar a conversar. Agora veja aqui, com base nos princípios das ciências sociais, principalmente a sociologia, que via a América Latina como um lugar de pobreza sistêmica, produzida pelo grande capital norte-americano. Então, não era uma pobreza natural, os senhores entendem? Eles colocaram isso. Era a pobreza causada por um sistema capitalista, né? Que tinha como foco a América do Norte. Essa era a realidade social que o agente pastoral, prestem atenção, tinha que estar olhando para poder fazer valer o reino de Deus aqui na terra. Esta zorra desta metodologia foi ensinada aos padres, e bispo e o caralho todo, para começar a evangelizar e fazer pastorais da juventude e tudo, com esse tipo de método. Agora vamos ao segundo método, que é o julgar. À luz do evangelho, julgar se este lugar, se esta realidade no qual se atua pastoralmente e politicamente é possível à luz do evangelho. Então eles voltam sempre à teologia da libertação, né? O que tinha que ser transformado nessa realidade para que ela fosse realmente um lugar onde se pudesse brotar o reino de Deus na terra, libertando-a do grande capital. Isso aqui, nos anos 70 e 80, foi o pau que rolou dentro da igreja. Por favor, eu tenho 41 anos de idade, eu sei o que aconteceu, eu estava lá dentro, porra. E vocês também vão se lembrar disso. Toda a coisa era em torno disso. E por fim, o agir. Depois que você olhou a realidade, percebeu que ali o reino de Deus não pode existir, porque ali se encontra uma pobreza, ali se encontra uma realidade que seus irmãos, que seus companheiros não têm condição básica de lutar por uma qualidade de vida, por uma realidade melhor. Por conta de um sistema, você aplica a verdade evangélica, aplica a boa nova a esta realidade e percebe que há coisas a ser feitas. E o que deve ser feito é a parte do agir, do método do Boran. Perfeito? Vocês entenderam o que é isso aqui? Entenderam o que é isso aqui? Isso aqui, porra, é um silogismo simples. Premissa maior, premissa menor e conclusão. A premissa maior jamais pode ser, entendeu, superior à primeira. Então, a primeira premissa é muito simples, é o olhar, é o perceber. Você precisa saber onde é que você está. Só cheio de influência externa lhe dizendo o que é que você tem que ver. Você não vai ser solto vendo as coisas. Depois você precisa da premissa menor. Você tem que julgar o que você vai fazer. Pronto, posta a realidade concreta, posta que é o capitalismo, o sistema, a casa do caralho, a burguesia, o cacete. Vamos começar então a julgar o que é isto. Aplicamos então a teoria para dentro do processo da segunda premissa e nós vamos lá, por fim, concluir que é preciso agir. Vocês entenderam, porra, quando eu falo para vocês que teologia da libertação, porra, é uma zorra de estratégia de ação? Hã? Vocês entenderam isso?
Por que ninguém falou sobre esta porra aqui pra direita brasileira, porra? Por que a direita brasileira não sabe disso? Isso modela o pensamento, modela a sua forma de compreender a realidade e modela sua forma de agir perante a realidade. Talvez vocês não se lembrem que fizeram catequese, por serem jovens demais, vocês não se lembrem disso, até porque eles não falam isso. Eles aplicam isso, caceta. Eles não vão dizer, olha, isso aqui é um método de ver, julgar e o caralho, que vão fazer. Os caras são uma praga. Agora veja, por final, ver, olhar a realidade e perceber quais são as forças de morte que faz com que essa realidade não seja uma realidade boa para o nascimento do reino de Deus. Julgar. Com a ajuda da sociologia, das ciências sociais e principalmente da teoria marxista, entender que forças fazem com que esse lugar não possa produzir vida. Olha como trata o processo. É morte versus vida. Como o evangelho atuaria ali? Como um cidadão religioso poderia estar atuando para que esta realidade não se perpetue em realidade de morte e se transforme em realidade de vida? Então, o julgar é buscar a transformação. Sempre. O ver é identificar, o julgar é buscar a transformação. Sempre a transformação. Porque se você não propõe a transformação, você não vai precisar agir. E por final tem o agir, que é o que deve ser feito, o que é possível ser feito na realidade. Não é tolerado, tá certo? O atuísmo, por exemplo, entendam bem, não há nada espontâneo nessa zorra. A própria teoria aqui determina isso, tá certo? Atuar sem sequer saber para onde se vai ou como se vai. A pastoral da juventude tem esse método e decidia-se ali o que deveria ser feito de mais urgente para que essa realidade pudesse ser mudada. Isso aqui é um método ver, julgar e agir. Só que não bastava esta porra. Nos anos 2000, eles ampliaram. É assim, ó. Nos anos 2000, houve uma readequação que é o ver, julgar e agir. Rever e celebrar. O rever, gente, o rever já é o reforço, né, do enlaçamento. É reforçar os elos de comprometimento com o tripé anterior. Isso é o rever. E o celebrar, evidentemente, porra. Aí o Ricardo Costa pinta e borda, deita e rola nas dunas do Abaeté, porra. Você não vai ter que dar, porra, você vai ter que dar uma recompensa pra essa galera, porra. Uma coisa lúdica. Você tem que transformar o processo num processo onírico. Que é essa, inclusive, que é esse onirismo aplicado dentro de uma dinâmica desses grupos que vai gerar, então, gatilhos psicológicos, porra, para fazer a coisa cada vez mais coesa. Agora, alguém falou para os senhores que essa porra existia? Esse método ver, julgar e agir? Todos nós fomos, os nós católicos, vocês também evangélicos, passamos por isso, sem saber nem que isso existe. Ninguém disse isso. Isso aqui é um método assim assado. Isso aqui é um método dialético do caralho, para meter na cabeça do cara que o cara tem que pensar dialeticamente em cima de uma coisa chamada luta de classe. Só isso. Eles transportaram essa porra, tiraram lá Latinoamérica, tiraram os Estados Unidos, bem que os Estados Unidos permanece, né? Que é o grande capital, essa putaria toda aí, que inclusive os sustenta e os fomenta, esses cafajestes, tá certo? Mudaram isso, agora não é mais, porra, o negócio da América Latina. Por quê? Os senhores sabem, porra. Dos anos 90 pra cá, a América Latina, através do Foro de São Paulo, foi toda o quê? Toda governada pela esquerda. Então não podia mais dizer que a América Latina estava sob uma opressão capitalista, apesar que eles falavam isso em outro sentido, mas não que era o grande, né? Exatamente, Najato. Sacou? Agora mudamos para as minorias identitárias, porra. Né? Projeto global, projeto globalista, tudo lá, porra. Vão assistir o Seminário de Guerra Psicológica. Assistam esse curso do Olavo. Ele vai dizer tudo pra vocês direitinho. O Olavo é um gênio, o Ricardo é um gênio, porra. Não se preocupem se o Olavo fuma, porra. Nem se preocupem se, porra, tem um falcão em vez da cara de um sujeito. Se quer bater no carteiro, leia a porra da carta. Quer bater no carteiro? Tudo bem, eu topo. Agora leia a carta.
Leia a porra da carta. Por quê? Porque os órgãos, claro, com suas raríssimas exceções. O Tradutores da Direita é um troço, porra, que não tem pra ninguém. O Mídia Sem Máscara, porra, o redator-chefe Edson Camargo, um gênio. Um gênio. Inclusive, quero adiantar para vocês, aqui em primeira mão, que brevemente o professor Edson Camargo vai estar no Hangout com o Breno Paradelo no canal do CFC, e eu convido antecipadamente todos os senhores, assim que sair a data, nós marcarmos com o professor Edson Camargo, eu vou divulgar para todos vocês, não é? Nós temos aí, a Rádio Vox, porra, tá lá o Heitor, tá lá a Gracita Salgueiro, tá lá o Alex, isso é um negócio de louco, porra, como é que a direita não faz isso? Não lê essa porra, não se informa por isso, né? Por que não faz isso? Porque vocês ficam, porra, preocupados com invasão islâmica, porra. Não vai ter invasão islâmica, caralho. Não entenderam isso ainda não, porra? Entenderam não? Não precisa dessa porra, já estão aqui dentro, porra. Hã? Tem uma hora de programa? Vou terminar, só terminar de comentar mais aqui, Lucas. Vocês entenderam? Não tem caralho de invasão islâmica, porra. Não tem. Não tem. Não tem. Tá bem? Não tem. Não tem essa porra. Isso é maluquice. Isso é negócio de idiota. Então parem de ficar com esse negócio, porra. Vejam que o pau tá cantando, velho. Olha, se os senhores observarem com alguma atenção tudo que eu falo aqui para os senhores vão ver isto nas suas cidades, rapaz. Nas suas paróquias, porra. Nos sindicatos, na rua. Com o MST tocando, foda-se, porra. Com o JS fazendo articulação entre o narcotráfico e as entidades, porra. Pelo amor de Deus. E se a cidade for então controlada pela esquerda, é de fuder, porque o JS intermedia, então, o processo de narcotráfico com o governo municipal. Simples assim. Simples assim que funciona. É assim que faz. Quer dizer, vão lá nas favelas, grandes favelas, pô. Tá lá. Os muçulmanos estão lá. Agora, você também querem se reportar por uma imagem. Uma imagem. Que vocês querem ver o cara, a mulher com a burca. Vocês querem ver o cara com a porra do negócio, indumentária do caralho. Vocês querem entender o que é uma tarica, que vocês metem na cabeça de vocês, que é uma tarica estereotipada. Então vocês não conseguem enxergar o Islândia do Brasil, porra. Porque os referentes que vocês têm não são os referentes que eles estão usando aqui nesta porra. Então vem um bando de chimpanzé falar que vem pra cá priquitilhões de muçulmanos dentro de 3 navios, porra. E só se fala nessa porra desde então. Não é isso mesmo? Hã? Agora veja, eu vou botar para vocês aqui outro link, para nós conversarmos aqui mais um pouquinho. Opa! Aqui, ó. Papá, aqui, ó. Olha o que é que diz aqui, ó. Olha o que é que diz, ó. Dom Sérgio Rocha, olha o que esse cafajeste aqui, esse bispo filho da puta. Olha o que é que esse porra diz aqui, ó. Mandar pra vocês, bonitinho. Tá certo? Vou mandar pra vocês. Pra vocês verem que eu não tô brincando, que isso aqui não tem nada de invenção, tá certo? Rogério, você tem medo do Islã? Mas não se preocupe não, porra. Se preocupe que eles já estão aqui dentro, viu, o Rogério Lima, grande irmão? Eles já estão aqui, parceiro. Não tenha medinho deles não, tá certo? E aqui o Ricardo Costa diz aqui, ó, o Islã recrutará a maioria de evangélicos. Vamos discutir esse ponto, Rica. Amanhã no Seminário de Guerra Psicológica, por favor, mestre, sério. Importantíssimo que se diga isso. Tá certo? Eu botei para vocês aí no chat, prestem bem atenção. Abram isso, por favor, e vamos observar isto, eu daqui, vocês daí. Rapaz, não tem café mesmo aí não, porra. Vocês beberam tudo. Lucas é mal, porra. Bota ali, por favor. Não é, Jato? Você só tomou pra beber uma xícara, eu também. É uma porra aqui, ó. Dom Sérgio Rocha, da Rocha, diz assim: precisamos incentivar o nosso povo a participar mais efetivamente da vida política. Agora, quem é Dom Sérgio da Rocha? Dom Sérgio da Rocha, tá certo? É o homem, o atual presidente da CNBB. O presidente da CNBB está dizendo assim, o povo precisa participar, os fiéis, o povão, todo mundo, mas da vida política, tá? Da vida política. E essa entrevista aqui
ele comete assim, ele fala tudo, ele abre o coração. Esses caras acham que não tem ninguém olhando pra eles, velho. Entendeu, direita brasileira? Esses caras fazem tudo isso porque eles têm certeza que não tem ninguém olhando pra eles, mas tem, porra. Tá entendendo? Não tem gente olhando pra eles. Agora tem. Falou, tá catalogado, malandro. Tá certo? E vai se cobrar a conta dessa porra. Tá certo? Aqui o perguntador, o repórter, o entrevistador, o papagaio, pergunta pra ele aqui: o senhor incide nessa participação do povo, que é uma ideia que também está muito presente no Papa Francisco, nos encontros com os movimentos sociais. Sempre diz que as reformas na sociedade têm que nascer da base. Porque essa falta de compromisso, esta apatia que o senhor fala, inclusive dentro das próprias comunidades da Igreja Católica. Mas que beleza, entenderam, porra? Para a CNBB, as reformas advindas da base, passada pelos movimentos sociais, discutida dentro de congressos da porra da esquerda partidária e dos seus agentes na sociedade. Eles vão depois dizer que é o povo que falou, é o povo que escolheu, foi o povo que disse. Isso é a maior cafajestagem. Eu não sei quem se lembra aqui do orçamento participativo do PT, que foi implantado em algumas cidades do Brasil, ainda do meio para o final dos anos 90. Era assim a conversa, ó. É o povo que vai decidir aonde vai se aplicar o dinheiro. Caceta. Todo mundo comeu esse regra e elegeu Lula, ó. Todo mundo comeu esse regra e elegeu Lula. Da mesma maneira que, se nós não tomarmos muito cuidado, essas organizações escrotas capitaneadas a parte terrorista, pela CNBB, pela SEBS e pela campanha da fraternidade, esses cafajestes vão eleger Ciro Gomes, porra. Ciro Gomes, caceta, tá entendendo? Eu vou dizer pra vocês aqui um negócio que vocês não sabem, né? Isso aqui é uma informação estratégica que eu não deveria soltar, mas eu tô aqui com vocês, eu vou dizer logo para abrir meu coração pra vocês aqui. Saibam de uma coisa, olha senhores, olha, dia 1º de março, prestem atenção, o PDT começará a fazer, então, caravanas Brasil afora. Já foi dado o alerta, o comando, e líderes partidários estão saindo das capitais e indo para as cidades do interior. Fazer isso acontecer. Então, se vocês estão pensando que vai ter pancadeira na rua, vai ter inferno em Brasília, vai ter tudo, vai ter o PDT, por outro lado, fazendo política pra caralho, vai ter o inferno da pedra, vai ter a Igreja Católica, porra, moendo Bolsonaro, campanha da fraternidade. Puta que pariu, porra. E a pessoa tá preocupada porque eu tô fumando um cigarro. É um caralho. E aqui diz, ó, diz tudo aqui, ó. Leiam aí, por favor, presta atenção. Um dos grandes desafios é a presença da igreja no mundo da juventude e da juventude na igreja. O senhor foi nomeado pelo Papa Francisco relator do Sínodo da Juventude. Com esse sínodo, pode ajudar para avançar nessa presença? Os caras estão dizendo aqui, vamos voltar novamente a carga total para as pastorais da juventude, porra. É onde está lá o JS, porra. Piranhando a cabeça de sua filha, porra. Lhe fudendo enquanto pai, enquanto mãe, porra. É lá que tá a porra da JS fudendo seu filho, porra. Levando pra dinâmicazinha de grupo no meio do mato a fumar maconha, porra. Caralho. Entendeu? Não é cigarrinho não, viu, filha da puta. É seu filho pra fumar maconha, porra, sacana. Pra botar sua criança contra você, porra, seu jovem. Você tá entendendo, porra? Essa merda aqui. E o que é que você vai fazer porra? Pra tentar sacanear, piranha esses otários, porra? Vai ficar gritando Bolsonaro 2018, porra? Somente? Vai se contentar em votar no deputado Bolsonaro, porra? Ou você quer sacanear com esses caras, porra? Tem que ter missão, velho. Você tá entendendo? Tem que ter missão nessa porra. Senão fudeu, porra. Uma campanha eleitoral, pela própria natureza da disputa, se perde ou se ganha, velho. Porra. Deixa de fatalismo babaca, caralho. Ou se perde ou se ganha. Vamos lutar pra ganhar essa porra. Agora, porra, os caras têm diversas frentes de batalha, porra, eu não consigo enxergar nenhuma. Aí é muito. Aí eu não consigo entender essa porra. Agora aqui, ó. Eu já vou encaminhar pro final, viu, gente? Agora aqui, ó.
Deixa eu dar aqui pra vocês um negócio bacana pra vocês se divertirem. Isso aqui rodou bastante hoje nos grupos de WhatsApp, certo? Grupo de WhatsApp. Vou explicar pra vocês aqui, tá bom? Bota aqui pra vocês no chat. Os senhores, por favor, dê uma olhada nisso, que eu vou abrir aqui. E esse Dom Sérgio é um filho da puta. Pronto, tá certo? Diga a ele agora que me processe, pra me provar na justiça esse corno, que a CNBB é uma filha da putice. A CNBB é a maior vagabundagem que esse país já viu. A CNBB é a coberta, o narcotráfico, a coberta, a porra do crime político inteiro, a coberta, ações terroristas no Brasil. Fode a vida de crianças, porra, de adolescentes. Me processe, presidente do caralho. Faça isso por mim. Me dê essa honra, seu estúpido, cafajeste. Tá certo? Que eu vou provar essa porra. Não adianta não, tudo bem. A porra da imprensa tá aparelhada. Tem nada não, pô. Vira o Marte nessa porra. Cria a porra de um Marte nessa porra e fode com a esquerda. Caralho. Tá certo? Os caras são uma praga, porra. Veja, olha, abra esse link aí. Aqui, ó. Denúncia grave. Coleta da campanha da fraternidade financiou o MST e ONGs abortistas. Você tinha visto isso, Jadson? Você tinha visto não, né? Eu salvei essa porra porque eu sei que os vagabundos vão entrar na justiça pra tirar essa porra do ar. Então eu já pufo, dei logo o printão pesado, né? Printão. Olha aqui, ó. Vejam aí que a Caritas está envolvida nisso, tá certo? A campanha da fraternidade é de 2017. Teve como tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. Isso aqui é outra cafajestagem, é globalismo com negócio de antibolsonarismo, tá certo? Quando a esquerda fala de defesa da vida, é antibolsonarismo, porra. Entenda esta merda aí. E quando fala de bioma é minha caceta, porra. Bioma é a porra do império ecológico, é o ecologismo. É essa porra, agenda de controle social, porra. Tá certo? Como todos os anos, no domingo de Ramos, houve uma coleta cuja finalidade exclusiva seria o financiamento das obras de caridade decorrentes da campanha da fraternidade. Senhores, olha, no domingo de Ramos, esses cafajestes recolhem o seu cacauzinho lá que você bota, sua oferta lá, para financiar ONG abortista e para financiar o MST. Esse link que eu botei aí tem inclusive fotos dos sites dessas organizações. Tem aqui o site, tá certo? O Fundo Nacional de Solidariedade, tá tudo aí. Os senhores, por favor, olhem. E esse site aqui do Fundo Nacional de Solidariedade, a imensa maioria dos católicos nem sabe que ele existe, Jadson. Nem sabe que ele existe. Tá bom? Agora aqui, ó. Uma das ONGs favorecidas pelos recursos do fundo tal, tá certo? É a Bong. É o nome da porra da ONG, né? Em seu site, entre outros objetivos, a Bong defende a legalização do aborto e o reconhecimento civil da união gay e a liberdade sexual. Veja bem, se vocês vão encontrar aí as fotos da porra do site dessa ONG fazendo tudo isso aí. Outra organização beneficiada por essa porra desse fundo chama-se Fundação Grupo Esquel Brasil. Acessando o site dessa fundação, encontra-se um projeto chamado Marco Regulatório. Tudo papinho globalista, né? Esses filhos da puta repetem, caceta é foda. Cuja finalidade é definir um novo marco regulatório para as organizações da sociedade civil brasileira. Entre os gestores desse projeto estão a Bong, novamente, e paz, meus senhores, o MST. Vocês têm mais alguma dúvida quando eu falo aqui que o MST, nos moldes que ele existe hoje, ele foi criado dentro da Igreja Católica, por favor? Tá claro isso ainda não? Tá claro não, essa porra? E é sua própria contribuição que sustenta o MST. Então a direita maluca, delirante, acreditou, e eu cansei de ouvir esta merda e ficava puto, dizer que tá errado, mas não adianta essa porra, que não, agora os movimentos sociais vão se esfacelar. O MST vai se esfacelar. Não tem mais verba estatal, não tem mais larjão, não tem mais pão com mortadela. Aí, veja aí. Tem, otário, tem. Eu não falei que tinha. E é você mesmo que vai pra igreja e contribui com esta porra que tá financiando o MST pra lhe sacanear depois.
Hã? Essa é a natureza dessa porra aqui. Mostrando pra você. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. O que isso significa? Simples. Que o dinheiro da coleta da campanha da fraternidade está financiando, ao menos em parte, ONGs que promovem a legalização do aborto e grupos terroristas como o MST, que invadem terras e destroem propriedades Brasil afora, além de ter associação com grupos de guerrilha como as Farc. Parem de dar contribuição, pô. É o único jeito. Vai fazer o quê? Olha, eu vou dizer pra vocês. Ô Breno, você me desculpa, viu? Mas vamos abrir logo esse jogo aqui. Vamos abrir o coração pra todo mundo fazer logo aqui. Eu peço aos senhores, por favor, senhores, tá certo? Imprimam isto num panfleto. E, por favor, entreguem nas igrejas quando vocês forem lá pra assistir a missa. Tá certo? Tá lá o padre da ATL falando merda. E os senhores, por favor, entregando isso para os seus irmãos da fé. Acabou. Piranhou esses otários. É a mesma coisa que deve ser feita contra a Criança Esperança. Vai lá e vai botando aquela porra. Não dê grana, não dê grana, não dê grana. Tá tudo assim, ó. É pra financiar um abortista. É pra financiar grupo terrorista. Tá aqui, ó. Tudo provado. Tá? Antes que algum otário venha dizer que eu não sou cristão, coisa parecida que eu quero sacanear com a igreja, porra. Quem quer sacanear com a igreja não sou eu não, porque eu sou católico desde criancinha. Cresci, fui batizado, fiz primeira comunhão, fui crismado. Sou cristão. Não sou como muitos conservadores e direitistas aí, que eram ateus até ontem. E hoje, graças à influência de homens como o professor Olavo de Carvalho e outros brilhantes e geniais brasileiros, voltaram para a igreja. Tá certo? Então, vejam bem. Peço aos senhores, por favor, imprimam esse link que eu mandei para os senhores, com o panfleto, com as fotos, com tudo direitinho, e distribuam na missa quando os senhores forem assistir a missa. Para os seus irmãos lá da fé. Certo? Façam isso, por favor. Vocês vão ter um resultado gigantesco. Gigantesco, tá bom? Lucas, eu sei que tá ficando tarde, né? Mas me deixa aqui. Olha, gente. Eu vou deixar aqui, eu prometi a meu irmão, que eu chamo meu irmão preto, né? Meu irmão preto, Lucas Couto, que é o diretor da ACONS, da filial da ACONS na Bahia. Tá certo? Nós vamos estar fazendo o primeiro seminário, não é? Conservadorismo na Bahia, no dia 25 de março. Tá bom? E eu prometi ao Lucas que eu ia colocar aqui no chat, eu ia colocar aqui o nosso link. Eu peço a vocês, né, que entrem no link, vejam como será o evento, a doutora Cândida Regina estará lá, né? O vereador Alexandre Aleluia, o vereador César Leite, nós vamos ter o Fabrício, que é um grande especialista aqui da Bahia, na questão de segurança pública, nós vamos ter o maestro Breno Paradelo, não é? Eu vou levar a palavra do presidente para o seminário lá em Salvador, na Bahia. Então eu agradeço aqui já antecipadamente a todos os membros da ACONS da Bahia por esse evento fantástico. Vai ser o abre-alas no que eu chamo a Terra Primeira, né? Salvador, a Bahia, a Terra Primeira, tá certo? Eu já coloquei, viu, Paula? Eu coloquei o link aí, tá bem? Tá tudo aí. Aqui o Tony Araújo pergunta: Fred, qual a importância das eleições presidenciais deste ano para a estratégia política mais ampla da ACONS? O sucesso de Bolsonaro, porra, bicho, é tão importante assim? Olha, Tony Araújo, eu vou te falar uma coisa aqui, mestre Tony, que eu tive o enorme prazer de abraçar e cumprimentar em Salvador, dessa minha última ida lá. Qualquer vitória política contra a esquerda, ela é importantíssima, indubitavelmente. Todos nós vamos dar o máximo, o total dos nossos esforços para a eleição do mestre Jair Bolsonaro, mas isso é indubitavelmente, porra. Isso aqui não tem onda, só que tem um negócio. Esse trabalho que a ACONS vem desenvolvendo, tá certo? Quer dizer, com esse horizonte que o professor Olavo, porra, brilhantemente traz para o Brasil e para o mundo, tá certo? Que o Seminário de Guerra Psicológica brilhantemente traz para o Brasil e para o mundo. E agora, operacionalizado esses modelos de ação e todas essas finalidades dentro da ACONS, isso é uma coisa que, ganhando o Bolsonaro ou perdendo o Bolsonaro, isso não acaba. Por quê? Porque isso não é, a ACONS não é uma ação, uma entidade eminentemente política. Claro que sim. Labuta política enormemente. É uma agência política? É.
É uma plataforma de guerra política? É. É uma plataforma de guerra cultural? É. É uma plataforma de guerra psicológica? É. É uma plataforma para financiamento de outras ações da direita do conservadorismo brasileiro? É. E será. Se ganharmos ou perdermos a eleição, muito simples. Não é, a CONS não é uma iniciativa que foi gestada fatalisticamente para a eleição de 2018. Ela pretende ser, inclusive, um agente histórico no Brasil, certo? Que perpassará e permanecerá quando o fim da nossa própria existência. Então é uma das finalidades confessáveis da CONS, tá certo? Gente, eu teria muito mais coisa assim para falar com vocês e para falar para vocês, tá bem? Mas é porque o tempo tá longo, né, Lucas? Eu não quero atrapalhar o programa de vocês, o qualquer coisa. Eu agradecer demais a presença de vocês, tá certo? Agora, só mais uma, só para terminar, eu não resisto. Eu não resisto não, peraí. Me perdoem. Lucas, só essa, viu? Jato, segura aí. Gente, veja esse link aqui. Olha esse picareta escroto do Rio de Janeiro. Isso é um padre, um bispo. Vamos ver nesse instante quem é esse otário. O que é que esse cafajeste fala aqui? Certo? O que é que esse otário está dizendo? Olha que cabinha, mas é o Satanás, tá certo? Aqui, ó, o Ricardo Costa define sempre genialmente. O objetivo é construir uma ordem. Todos os conceitos da psicopolítica será transferida às massas. Porra, Ricardo Costa. Isso é fantástico, né? Aqui o nosso Rodrigo Moraes, diretor da filial da CONS em São Paulo, diz: a CONS resiste. Não é um lema que seja o fruto do acaso. Porra, Rodrigo. Abraço, velho. E olha, aquela questão lá que nós burilamos, nós conversamos, ela já está resolvida, tá? Eu quero passar para você, inclusive, isso. Tá bem, irmão? Mas já foi resolvida. Aqui, ó. Bispo da Igreja Católica afirma que intervenção militar é contra pobres e negros do Rio de Janeiro. Dorme aí com essa. Dorme aí. Quer dizer, decreto presidencial, inclusive, deixa eu dizer um negócio aqui. Inclusive, isso é um dispositivo constitucional que o Exército não pode abrir fogo em favela, porra, em morro. Mas ele está dizendo aqui que a intervenção militar é contra pobres e negros do Rio. Tá certo? Aqui ele começa a dizer, e fala de gente de terreiro, candomblé, umbanda, que tem uma violência cristã contra essas religiões de matriz africanas. Quer dizer, tá vendo aqui, ó? Veja uma carinha dele aí, ó. Bispo da Igreja Católica afirma que a intervenção militar é contra os pobres e negros do Rio. Ela pode ser para qualquer coisa. Ela só não tem como finalidade matar pobres e negros do Rio. Porque a matéria é capciosa, o título. Quando ele fala que é contra pobres e negros do Rio, ele está dizendo, se comunicando com quem lê, dizendo assim, é para matar os pobres e os negros da porra do Rio de Janeiro. Quando esta porra, nitidamente, é para que o governo Temer caia fora da reforma da Previdência. E para piranhar uma das agendas do deputado federal Jair Messias Bolsonaro, porra. Mas esse cafajeste afirma uma porra dessa para criar acirramento. Tudo numa dinâmica de ação nas ruas da porra do movimento revolucionário. Tá certo? Então, gente, eu quero agradecer demais a todos vocês, mas muito. Quero agradecer ao Ted Martins, tá bem? Pelo espaço, a concessão do espaço. Quero agradecer a Paula Maria Borges, a Ellen Castro, a Rafa Arruda, ao Nelson Costa, a todos vocês, ao mestre Ricardo Costa, ao Rodrigo Moraes, a todo mundo que assistiu o Senta que o Leão é Manso, ao mestre Alan Lima, tá certo? Que diz aqui: Fred Pontes, quero te dar um assunto para você pincelar no próximo programa. Acho que você conhece o cantor evangélico Samuel Mariano, que teve sua agenda em toda a Bahia cancelada pela Igreja Assembleia, depois que veio a público defender Bolsonaro. Não, mas isso aí não tenha dúvida. Aqui o Marco Rosário, porra, Marco, saudade de você. Nós fizemos um hangout tão bom, tão profícuo, não é? No Terça Livre, lá com o mestre Márcio Labre, meu irmão, meu amigo, Leão, que eu mando um fortíssimo abraço com você, Marcos. Saudade de você, conversar com você.
Você é um homem inteligentíssimo. Satisfação, irmão. Ao Fábio Henrique, muitíssimo obrigado. Anaíde Lameno, Leoa. Obrigado, Fred. Salve, rainha imaculada. Amém, Anaíde. A Thaís Fonseca, minha amiga Leoa, agradecendo, muito obrigado sempre a você. A Regina Milk, meus respeitos, minha amizade, minha consideração sempre por você. A Leila Soares da Silva, a vocês todos. Ao Ricardo Costa, Gabrielião, amém. Pô, Ricardão, forte abraço para você. Lembrando que amanhã teremos seminário de guerra psicológica, onde nós vamos tratar de assuntos de ordem civilizacional que não é possível tratar por aqui, até porque a presença indispensável do maior gênio de guerra psicológica, na América Latina se faz extremamente necessária, que é o mestre Ricardo Costa. Quero, então, um forte abraço. Muito obrigado, Nelson, viu? Nelson diz aqui, salve Maria. Obrigado, Fred. Bela exposição. Poxa, muitíssimo obrigado, mestre. Agradecendo sempre a vocês. Olha, eu também quero... Não posso terminar sem dar para vocês um anúncio, não é? Aí, eu psicolemos, todos os esculachos serão retribuídos. Bote fé, Leão. Bote fé que serão mesmo, viu? A Juliana Micheletti, obrigado pela aula brilhante, muito obrigado. Ao Marcos Aurélio, mestre Fred, satisfação, irmão. Olha, gente, nós estamos conversando internamente na ACONS, né? E nós chegamos à conclusão que, devido ao adiantado dos acontecimentos, seria necessário que nós criássemos uma forma de comunicação mais constante com vocês, tá certo? Mais constante. E nós, então, a partir de março, início de março, nós teremos programas diários, sempre à noite, que vai retratar as regiões brasileiras. Então são 5 regiões brasileiras e nós teremos 5 âncoras, né, de cada região dessa, fazendo um programa de esclarecimento, de entrevista, de denúncia, de tudo que vocês imaginarem em relação a essas coisas que está acontecendo no Brasil. Nós não teremos mais só o Senta que Leão é Manso para informar a todos vocês e criar essa interface de comunicação. A partir de março, no canal da ACONS, tá certo? Do YouTube, todos os dias, de segunda a sexta, nós teremos então um programa, tá certo? Que não chamar-se-á Senta que o Leão é Manso, né? Mas serão então 5 sentas que o leão é manso, né? Disposto pela semana. Nós vamos fazer o maior panorama que a direita brasileira já viu, que esse país já viu, fora da esquerda. Nós vamos criar um panorama de reporte de informação como não existe nesse país. São agentes das regiões ao vivo e a cores, dando todo o jogo para vocês, tá? Então, falando sobre isso, eu quero dizer a vocês que hoje, não é, eu me despeço do programa Senta que o Leão é Manso, né? Eu não o farei mais, porque nós vamos entrar nessa dinâmica organizacional desse novo projeto, né? Que vai abarcar o Brasil inteiro, e me deixaram a cargo aqui, encargo de ser o âncora do Nordeste, né? Então eu digo a vocês e agradeço por esses 5 ou 6, não foram, Lucas? Programa Senta que o Leão é Manso, que eu, adorei fazer. Olha, eu não sou locutor, eu não sou nada disso, radialista, nada com isso, tá vendo? Mas estar com vocês aqui foi uma missão, foi uma exigência, e o chamado da missão irrecusável, tá certo? Os leões, ergam-se leões, ergam-se leoas, né? Vamos defender a casa de Maria. Não retornem 1 milímetro ao chamado para a missão, né? Eu não farei. Eu estarei aqui. Estarei rodando o Brasil inteiro esse primeiro semestre, nos seminários da ACONS, conhecendo pessoas, levando a informação, quer dizer, pedagogizando o máximo de pessoas possíveis. Então esse será o último programa do Senta que o Leão é Manso, aqui pela página São Paulo Conservador. Quero agradecer ao meu amigo e irmão Ted Martins, não é? Foi para mim assim uma experiência única, fantástica estar com vocês aqui todos, trazendo esses assuntos inteiros. Mas garanto a vocês
que não vai haver prejuízo nisso. Ao contrário, vai haver sim, vai ser aberto a partir de março o maior panorama do Brasil que vocês já viram. Todas as 5 regiões brasileiras terão um programa no dia da semana, trazendo todo este conteúdo e mais. Não vai ficar pedra sobre pedra. Isso eu garanto para vocês, tá certo? Agradeço a presença de vocês todos. Mando um abraço para os meus colegas do COF. Um abraço fraternal para a turma toda, os leões e as leões do Seminário Guerra Psicológica. Porra, eu sou mesmo fã de vocês. Fã. Eu sou fã, Ricardo. Sou seu fã, mestre. Sou fã da doutora Cândida Regina, muito, que vai estar conosco aqui em Salvador, no Seminário Conservadorismo na Bahia. Tá bem? E sou fã da Cláudia Dexter. Puta que pariu, Claudinha. Eu tô aqui rezando por você, torcendo por você, irmã. Bote fé. Eu sou fãzaço da Vanessa Pio. Né? Vanessa Pio, porra, é brilhante, genial. Eu sou muito fã de vocês, todos que compram o Cenário Guerra Psicológica. Todos, indiscriminadamente. Tá bem? Forte abraço para a turma inteira do CFC. Poxa, no Brasil todo. Nós começamos aqui em Juazeiro, numa salinha pequena, né? Éramos 4 pessoas discutindo assuntos e temas e tais. O mínimo que você precisa saber para não ser idiota, né? Àquela altura estávamos nos tornando menos idiotas, né, Jadson? Graças ao professor Olavo de Carvalho, tá? E eu agradeço a vocês. Dizer que o clã está de pé para defender com toda a coragem, com toda a honra e a galhardia a casa de Maria. Nossa mãe Maria. Não adianta. A esquerda não vai destruir a casa de Maria, porque o clã, os leões, as leoas, os filhos e as filhas dela não permitirão. Gente, para vocês, uma boníssima noite. É uma honra, foi um prazer enorme. Deus nos abençoe e Maria nos proteja. Muito obrigado.